tudo bem? Eu sou a professora Xi. Hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho sobre alguns sites que eu uso, que eu trabalho com meus alunos. E para você que está em casa, está sem dinheiro para pagar um curso, né, uma professora particular de qualidade como eu, não tem problema. Hoje eu te apresento alguns sites que você pode usar gratuitamente ou você pode pagar por um precinho e ter o conteúdo por completo, tá? Então, você pode estudar por conta, ou se você já está num nível de chinês já bom o suficiente, mas você não quer esquecer algumas coisas, então são alguns sites bons, né, para a gente poder estar sempre relembrando e não parar com o estudo de mandarim, que a gente sabe que é um processo muito longo, não dá para a gente parar porque você parou e esqueceu, tá? Então vamos ver o primeiro site que eu uso bastante, chama Character Pop. Meu inglês não é aquelas coisas, porque meu forte é mandarim, né? Mas é Character Pop. Character em inglês é os ideogramas, né? Pop é pop. Enfim, aqui. O que ele tem de interessante? Por exemplo, ele te mostra esses ideogramas em uns cartões, pequenos cartões, né? Vamos clicar nele. Você pode usar o search, né, a procura. Aí você pode procurar pelo ideograma que você tiver interesse, né? Mas eu cliquei o que ele sugeriu aqui. Quando você clica, o que acontece? Ele vai te mostrar os traços, a sequência dos traços. Isso é muito interessante, né? Para repetir, você tem esse negócio aqui. Então, você vai clicar nele. Ele vai te mostrar por onde começa, por onde termina, qual a sequência, né? E assim por diante. Muito legal para você que está aprendendo ou quer aprender a escrever os ideogramas por conta, tá? No lado, nós temos o Zhuyin. Zhuyin é o sistema de fonética usado em Taiwan, tá? Aqui embaixo nós temos Pinyin, que é o sistema de fonética usado na China. Então, quem estuda chinês simplificado vai estar bem familiarizado com o Pinyin, tá? Quem mora em Taiwan ou quem estuda com professores taiwaneses vai estar acostumado com o Zhuyin, tá? Mas das duas formas é a fonética. Embaixo vai ter a tradução em inglês, esse site é em inglês, tá? Infelizmente, caso você não souber inglês, vai sofrer um pouquinho aqui, tá? Mas para quem já tem o inglês, esse site é perfeito, tá? Você pode fazer o quê? Você pode marcar esse ideograma como sabido, como visto, né? Aqui eu vou desmarcar. Você pode marcar como seu ideograma favorito, né? Aqui embaixo, aí deixa eu aumentar um pouquinho aqui para todo mundo enxergar bem. Aqui você pode ver, ele fala quantos traços tem, se ele é simplificado ou tradicional, nesse caso é os dois, tá? Porque pra gente, ele não foi simplificado, manteve, né? Ficou igual. Ele te fala qual é a pronúncia e qual a entonação, tá? Então, muito bom. Depois, ele ainda te divide esse ideograma nas partes, né? Nas partes que o compõem. Tá? Então, do lado esquerdo, do lado direito, se tiver mais de uma parte de cada lado, ele vai dividir mais ainda. Tá? Isso ajuda bastante na formação do ideograma. Em tanto de entendimento do significado, né? E também de você guardar as pecinhas e quando você precisa, você monta todas elas, aí você tem um ideograma pronto. Tá? Então, bem interessante. Depois, mais para baixo, você tem a pronúncia. Se você tocar, ele vai aparecer, vai ter alguém falando, né? Aqui eu não vou clicar, né? Porque eu posso falar, né? Aí no lado tem a definição, né? O significado. Depois, você pode ter uma lista de vocabulário de palavras, né? Que o I, esse ideograma, o foco, né, que a gente está vendo aqui, o I, ele pode ser aplicado em que situações? Por exemplo, huai, né? Zhi, tá? O legal é que ele coloca tanto no simplificado quanto no tradicional, né? Então, não importa qual você esteja aprendendo, tá? Ele vai estar aqui as duas formas, ok? Então, você pode fazer um monte de coisa, né? Clica em alguma palavra aqui e huo.
Aí ele te dá todas as definições aqui, né? Aí ele te fala do ideograma, né, que o compõe. Então tem o i lá em cima e tem o huo, tá? Enfim, é um site que eu acho assim maravilhoso. Se você não pagar, você não vai ter condições. Deixa eu ver o que você não faz. Você não pode criar a sua própria coleção. Aqui, como eu assinei, eu tenho a minha própria coleção que eu uso com meus alunos, tá? Quem tiver interesse, esse é o meu nome de usuário aqui. Aí você pode acessar o conteúdo aqui. Aí, se você não pagar, você pode, assim, vai ficar limitado, né? Então, mas eu acho que sem pagar você já tem aí várias coisas interessantes, tá? Aí, o que significa essas cores? Você pode estar editando. Deixa eu ver se eu acho ainda onde que é. Deixa eu ver. Só um pouquinho, gente. Não é aqui. Account. Não é aqui, gente. Me perdi. Preferências aqui. Aqui é a cor das entonações. Então, se você preferir, você pode estar aqui personalizando. Primeiro tom quero dessa cor. Segundo tom quero de tal cor. Terceiro, quarto, quinto. Quinto, como não tem entonação, então deixou cinza aqui, tá? Então, eu acho que assim, dificulta, porque você ainda tem que guardar. Primeiro tom é de tal cor, segundo tom é de tal cor. Então, para mim, isso não foi tão importante. Fonética, você pode fazer aparecer os dois, né? O pinyin ou zhuyin, aqui ele também marcou, usado na China, usado em Taiwan. Ou você pode simplesmente deixar aparecer um ou outro, tá? Não aparecer os dois. Qual que você prefere? Chinês simplificado ou tradicional? Ou os dois? Simplificado primeiro, tradicional depois, ou vice-versa, né? Então, assim, é bastante coisa que dá para você fazer aqui, tá? Bem interessante. Dá para ainda criar lista de exercícios. Como assim? Por exemplo, vou clicar num outro aqui. Aí você pode colocar aqui, ó, worksheet. Então, você tem ali, você pode baixar. Olha só, ele cria um PDF que você pode ter o ideograma, as explicações, tudo que você viu lá no site. E aí, algumas linhas, alguns espaços para você ir escrevendo, seguindo ali, né, voltando aqui, seguindo aqui a sequência dele. Então, esse site eu acho maravilhoso, tá? Eu não fui paga para fazer propaganda desse site, tá? Então, assim, podem usar à vontade, porque eu usei, eu confio nele, então realmente ele é muito bom, tá? Vamos ver um outro. Esse chama Mandarin Bean. Mandarin Bean, né? É um feijãozinho de mandarim, né? De novo, o meu forte não é o inglês, então eu acho que é isso, não sei. Enfim, o que esse site tem de legal? Você não precisa pagar, pelo menos eu nunca paguei, tá? Você tem textos para você ler. Você pode ver seu nível. Você é um iniciante, do nível intermediário, avançado. Vamos ver um beginner, né? Um nível básico aqui, iniciante. Aí você tem textos. Vamos clicar nesse primeiro. 我的一个下午. Então vamos ver aqui. Clicando, ele aparece aí o título, né? Aí o texto, né? O texto. No texto, o que você pode fazer? Aqui está no simplificado, mas você pode clicar nele e ele fica tradicional, né? Aqui nós temos o pinyin, né? Mas se você clicar nele, de novo, pinyin some. Então é muito legal para você ler pela primeira vez com o pinyin. Quando você estiver mais assim seguro, aí você tira o pinyin, né, para ler umas outras vezes mais, para ficar mais familiarizado com os ideogramas, né? Aí ele tem o áudio. Então, se você não tem uma professora igual a Xi para ler para você, né, acompanhar, clica aqui no áudio, tá? Para ele ler junto contigo. Dá para baixar ainda, só não sei se você tem que assinar para baixar, tá? Enfim, esse site basicamente eu uso para isso, ler junto com meus alunos. Tem ainda exercícios,
né? Você tem teste de gramática e também simulados de HSK. Tá? Então, também muito legal. Vamos dar uma olhada nos testes de gramática. Esse é bem, assim, simples. Então, assim, a pronúncia do 27. Como que fala o número 27? 26, não é? 27, 47, né? Então, você pode criar ali exercícios para você ir treinando. Eu não tenho certeza se toda vez que você entra é diferente. Vamos dar uma olhada? Eu vou sair, eu vou voltar. É o mesmo. Então vai ser o mesmo exercício. Então talvez vai ser meio escasso, né? Poucos exercícios, porque sempre vai ser igual. Mas na parte de leitura, eu garanto que você vai se divertir bastante aqui, tá? Muito legal. E daí, exercício, ainda tem os simulados de HSK. Esse eu uso também para preparar meus alunos para HSK. Claro que não só aqui, né? Tem outras ferramentas também, tá? Esse basicamente é isso desse site. Muito legal, Mandarin Bean. Você também pode assinar. Acho que eu não vi o preço, acho que precinho também, né? Sem pagar nada, você pode assistir todos as lições junto com o áudio, né? Você não vai ter a tradução das lições, né? Você tem os 18 simulados e não tem mais nada, só as lições e o HSK. Como eu disse, isso já basta para mim, então eu não assinei. Mas, caso você assinar, o ano inteiro custa $20, né? Então, assim, não é aquela coisa, caso você usar bastante, então acaba compensando. Mais barato do que pagar Xi, né? Então, legal. Aí você pode ter acesso a todas as coisas, só que você não tem a simpática Xi acompanhando aqui. Eu acho que a propaganda hoje não são o site, não é em relação ao site, é em relação a mim, né? Vocês perceberam? Então, esse é o segundo site que eu recomendo. O outro eu descobri recentemente é o HSK Reading, né? HSK Reading. Então, é uma leitura assim mais focado para HSK. Da mesma forma, tem o iniciante, intermediário e o avançado. Então, o beginner, vamos dar uma olhada aqui. Xiaohong, 你最近忙不忙? Ele te fala qual nível se encontra essa leitura. Então, você está preparando para HSK1? Então, vamos dar uma olhada aqui. No começo você leva um susto, fala assim, peraí, é tudo no ideograma, sem a pronúncia, como que eu vou saber como se lê? É só você passar o mouse, calma, né? Então, você passando o mouse em cima, você tem ali a pronúncia, a tradução, só que infelizmente é um site em inglês, aliás, todos até agora é em inglês, porque infelizmente conteúdo feito em português, nós temos, assim, ainda pouca coisa. Quando tem, assim, é meio incompleto. Então, todas as ferramentas que eu uso, eu procuro nos sites aí americanos, não sei de quais países, qual país é, mas, assim, escrito em inglês, tá? Então, para quem não sabe inglês, sugiro aprender inglês primeiro para depois aprender mandarim. Brincadeira, mas assim, você vai sofrer um pouquinho caso não tiver um inglês ali muito bom igual eu, tá? Então, aqui, man, né, a pronúncia e a tradução, enfim. Aí você tem a tradução, de novo em inglês, tá? Tudo em inglês. Para quem tiver facilidade aí, tem ali a tradução, mas você pode esconder ele também. No final, você tem aí interpretação de texto, então você tem algumas perguntas, né? Então, Xiaoming 最近喜欢干什么? Né? Gosta de fazer o quê? Aí você vai ler o texto para você responder, tá? Então, esse site basicamente é isso. Eu ainda não... Eu acho que é só isso mesmo, leitura. O foco dele é leitura. Então, você não precisa pagar nada e você pode ter acesso a todos os textos, né, que ele oferece, tá? Bem bom. Outro site foi uma recomendação do meu aluno, Pedro. Aí eu descobri, assim, coisa, assim, sofisticada, bem elaborada. Eu gosto de sites assim, igual o primeiro que a gente viu, Character Pop. Então, são dois sites que, assim, muito bem elaborado, que eu amo de paixão, tá? Aqui, tu Chinese, tu em mandarim, significa ler, leitura. Então, ele é feito para ler, tá? Só que ele é mais completo do que o Mandarin Bean, por exemplo,
né? Esse que a gente estava vendo agora há pouco. Por quê? Até mesmo mais completo que o HSK Reading, tá? Por quê? Você pode ter mais níveis aqui, o newbie, né? Elementary, então assim, mais detalhado, tá? Então, se realmente você é assim, novinho, bebê, então vai nesse newbie, tá? Aí você vai ter textos que encaixam nesse nível, tá? Então, deixa eu procurar um aqui, por exemplo, Meeting Lily. Então, conhecendo a Lily. Aí você tem ali lições, tá? Lições, aí você vai clicar no primeiro. O legal dele, olha só, ele tem a tradução da sentença e a tradução da palavra. Como assim? Se eu passar o mouse aqui, né, deixar aqui em cima, ele me aparece o significado do ideograma e também em que nível ele se encontra. Então, lá no final da linha tem um HSK1, significa que ele é um vocabulário requisitado para você fazer a prova HSK1, tá? 好，高兴 feliz, né? 认识 conhecer e assim vai. Mas como que eu faço para saber o significado da frase inteira? Clica em qualquer palavra da mesma frase. Clica, tá? Então, clicando, você tem aí a tradução da sentença, tá? Então, aí, para ter palavras, né, é só passar o mouse, sem clicar. É só você deixar o mouse em cima, que ele já aparece aí a tradução de cada palavra, tá? Aqui tem o Start Lesson, então ele começa a lição. Como que ele começa? Ele começa a ler para você, tá? Então clica nele que ele começa a ler para você. Você pode aqui controlar a velocidade, qual a velocidade que você quer, tá? HSK on, como assim? Se você quer que ele sublinhe, né? Sublinhando, esse vermelho é do HSK1, aí da outra cor é HSK2, 3. Então, para você bater o olho, já sabe qual nível esse texto se encaixa, ou pelo menos as palavras, né? Que são divididos em níveis diferentes, tá? Os ideogramas também pode escolher entre chinês simplificado e tradicional. Então, agora está no tradicional. Se eu clicar de novo, ele volta para simplificado. E a pronúncia, se você quer esconder a pronúncia, né, o pinyin na fonética, pode estar tirando também, tá? Então, esse é muito bom. Porém, tem um porém. Se você ver aqui o premium, né? Todo mundo já conhece a palavra premium mesmo, você sem saber o inglês. Muito bem, esse é para você pagar. Então, você não vai poder ler os textos que tiver o premium na frente. O que faz? Você deve pagar. E não é barato. Esse site, o único, como ele é tão bem feito, né? Então, assim, os planos dele são bem salgados. Então, 12 meses custa $90. Com o câmbio de hoje, ele fica em torno de quase R$500, né? Talvez exagerei, mas mais ou menos isso. Então, assim, com taxa de cartão, essas coisas, então fica em torno disso. Então, eu acho, assim, um absurdo, né? Mesmo eu que dou aula, teoricamente eu uso bastante com meus alunos, ainda não tive coragem de estar me inscrevendo, assinando ainda nesse site, tá? Então, por enquanto, eu tô bem contente com os conteúdos gratuitos dele, tá? Último site, garanto que é o último. Esse daqui é só pura curiosidade, tá? 自源查询, tá? 自源查询, eu vou deixar depois na descrição do vídeo, tá? Para vocês terem todos esses links lá. De novo, eu não recebi propaganda, assim, para fazer propaganda de ninguém, então tô recebendo nada. É simplesmente porque eu acho legal de compartilhar com vocês. Esse daqui é pra gente ver a origem dos ideogramas, que eu amo, tá? Então, por exemplo, a lua. Todo mundo sabe da origem da lua. Se caso você não souber, vamos aqui. Então, aqui em cima é o search, né? Então, você clica nesse. Você pode tanto inserir no chinês simplificado ou no tradicional que ele encontra para você, tá? Aqui, como o site inteiro é em chinês, então, a não ser que você tenha já um chinês avançado, senão você vai ver pela figura. Mas essa é a intenção, de ver a figura, tá? Então, o yue de lua
Ele veio do desenho de uma lua. Aí ele foi derivando, ó, de um desenho bem simples, né? Aí ele foi sofisticando, ficou mais elaborado, né? E daí ficou o yue que a gente conhece hoje, tá? Então, assim, essa é a origem do ideograma lua, tá? Né? Olha só, gente. Imagina se você ainda tem que desenhar o cavalo para escrever o cavalo. Jesus Cristo. Por isso que foi organizando para ficar mais uma escrita do que um desenho. Se bem que meus alunos ainda falam em desenhar os ideogramas, que a vontade é de matar, mas enfim, eu não posso porque sou a professora legal Xi, então, brincadeira. Mas assim, pra gente é escrita, né? Hoje em dia a gente escreve, né? Mas antigamente realmente era um desenho, tá? Enfim, esses são alguns sites que eu acho legal de compartilhar com vocês, tá? Eu vou deixar os links ali na descrição do vídeo. Espero que vocês possam aproveitar e avançar mais um pouquinho ali no seu nível de mandarim. Então, vamos ficar até por aqui hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo. 再见!